Olá, meus prezados amigos internautas. Mais uma vez eu venho até vocês aqui para trazer um estudo muito relevante sobre a idade do homem na Terra. Eu sou o professor e pastor Eliezer Guedes e no estudo de hoje a gente vai ver que algumas pessoas tentam desacreditar o criacionismo em detrimento do evolucionismo. Porém, a gente vai ver que a teoria evolucionista não consegue se sustentar com seus argumentos. Por quê? Porque de vez em quando aparece uma nova teoria que acaba derrubando essas argumentações evolucionistas. Mas antes de a gente começar o nosso estudo, eu peço que você se inscreva no nosso canal para receber os nossos estudos já em primeira mão. Ao final do vídeo, deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo, que eu creio que seja muito importante para todos os estudantes da Palavra de Deus. Essa série de estudo está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirido através do site www.eliezerguedes.com.br. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer tudo que fala acerca desse livro e o que você precisa saber sobre a idade do homem na Terra. Sendo assim, segue o nosso terceiro estudo, que começa com a seguinte pergunta: por que argumentos evolucionistas ainda não conseguiram derrubar o criacionismo? Pois bem, há muito tempo o homem tem buscado saber como a vida surgiu no planeta Terra. Cientistas, religiosos tentam explicar esse acontecimento de acordo com as suas pesquisas e de acordo com as suas observações. Daí a gente vai ver que algumas teorias foram criadas, porém nunca se chegou a uma conclusão lógica. Por quê? Porque a resposta está em Deus, o Criador de todas as coisas. Embora a Bíblia seja a única fonte de pesquisa a respeito desse assunto, os cientistas se recusam a aceitar e admitir os relatos sobre o princípio de tudo que está escrito na Bíblia. Dessa forma, sempre vai haver um distanciamento entre as teorias científicas e a Bíblia. Então, ninguém melhor para explicar um processo criativo do que o seu próprio Criador. Quando nada existia, houve a primeira criação. E só quem esteve presente nesse processo é que pode falar a respeito, porque ele é parte integrante do processo. Como o homem não viu e nem participou desse processo criativo, então ele precisa ficar arrumando um mecanismo para tentar explicar a origem de todas as coisas. Infelizmente, toda a criação não dá para ser explicada por meio de experimentos laboratoriais, nem tampouco por meio de tubo de ensaio, como quer a ciência. Então, tudo que existe no universo foi feito por um Criador, cuja mente o homem não consegue penetrar e muito menos entender. A criatura, ela nunca vai conseguir entender o seu Criador. Por quê? Porque tal conhecimento só se dá por meio da revelação bíblica, a qual está ao alcance de todos mediante a fé. Hoje, é mais fácil a gente crer no processo criativo de Deus, visto que o homem também é um ser criador e cria muitas coisas. Basta a gente ver por aí o que os grandes cientistas têm feito em relação à inteligência artificial. A gente vai ver que para cada robô criado, é necessário pensar cada função específica para cada movimento, o que gera uma gama de habilidades necessárias para cada função. Então a gente fica surpreso com os inventos humanos, ainda que limitados, mas a gente não quer admitir que de um modo tremendo e maravilhoso, cada parte e sistema do nosso corpo foram pensados, planejados e executados. Os nossos sistemas, eles funcionam harmonicamente e se complementam. Então, todo o nosso sistema do corpo humano, ele funciona de um modo maravilhoso. Vamos ver uns exemplos? Por exemplo, as mãos, elas atendem às necessidades do corpo. Os pés, eles vão para qualquer lugar que o corpo precisa. As pernas e os braços se flexionam para atender os pés e as mãos. Os nossos órgãos internos, eles trabalham independentes, porém tudo em sincronia e em harmonia. O nosso cérebro determina o funcionamento e as atividades do corpo. E ainda na nossa cabeça, nós temos as principais portas de entrada para o nosso corpo.
Então, o fifo não foi criado por um ser superior ao homem, não tem como ter sido fruto de uma evolução do nada. Aí ficam alguns questionamentos. Por exemplo, de onde vem a carne que forma o nosso corpo humano? De onde vem a pele que reveste o corpo? De onde vêm os músculos que fortalecem o corpo? De onde vêm os ossos que sustentam a estrutura corporal? E de onde vem o sangue que flui pelos nossos vasos sanguíneos? De onde vem o nosso fôlego de vida? De onde vem a inteligência e sabedoria que tornam o homem o único ser racional? O salmista, lá no Salmo 139, versículo 6 e versículo 13 a 16, ele nos dá a seguinte informação, quando ele tenta entender isso aí. Ele diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não posso atingir. Possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nenhuma delas ainda havia. Então, o ser humano, ele é um ser desenvolvido. Ele pode criar várias coisas a partir de coisas existentes, ou seja, é necessário que os materiais estejam à sua disposição para que ele possa criar alguma coisa. Ele não consegue criar algo sem ter a matéria-prima para tal. Do nada ele não consegue criar nada. Por quê? Porque o ser humano ele sempre precisa de uma matéria-prima. Deus não precisou de nada disso. Quando ele criou todas as coisas, inclusive o homem, ele não tinha matéria-prima, foi ele quem criou as coisas. Então a gente vai ver que o homem, tendo uma capacidade incrível, ele pode criar parte de órgãos em corpos em desenvolvimento, ele pode fazer mutações genéticas em animais, em vegetais, ele pode criar robôs programados para desenvolver tarefas complexas, ele pode desenvolver a inteligência artificial e muitas outras coisas. Porém, uma coisa o homem nunca poderá criar, que vai ser a vida. Só Deus pode criar a vida e dar a vida. O homem pode até alterar a qualidade de vida das pessoas, tanto para melhor quanto para pior. Todavia, nunca poderá produzir e criar a vida, porque esse complexo processo demanda de um poder superior que criador que o homem não tem. Esse poder superior criador, chamado de milagre, só Deus o possui. Às vezes, a Bíblia e a ciência entram em conflito. Por quê? Porque na Bíblia a gente crê pela fé e na ciência a gente crê pela razão e pela comprovação experimental. Muitas coisas que já foram descobertas pela ciência já tinha sido anunciado lá atrás na Bíblia, o que só veio a corroborar com a sua veracidade. Vamos ver alguns exemplos? Acerca, por exemplo, da Terra ser redonda. Quando Galileu Galilei dizia que a Terra era redonda e foi perseguido por causa disso, a própria Bíblia já informava lá em Isaías capítulo 40, versículo 22, que nos diz o seguinte: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Então, se é um círculo, é porque é redonda. Uma outra coisa que a Bíblia já vinha falando é acerca do campo gravitacional da Terra. O homem moderno descobriu que existe o campo gravitacional da Terra. E a Bíblia, já lá no livro de Jó, no capítulo 26, versículo 7, ela nos dá a seguinte referência, né? E que Deus suspende a Terra sobre o nada, ou seja, sobre um campo gravitacional. Um outro exemplo é acerca do limite dos mares. Já viram quando algumas cidades no Brasil e no mundo, eles têm o mar, às vezes, acima do nível da cidade e, nem tanto, o mar nunca ultrapassa? Por que ele não ultrapassa aquilo ali, não invade a cidade? Porque Deus colocou o limite. Quando a gente lê lá em Jó, capítulo 38, versículo 8 ao versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte:
Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos? Deus estabeleceu limites para o mar. Então, baseado nisso, a Bíblia ela não precisa de argumentos lógicos para defender, porque os relatos nela contidos já foram comprovados, mesmo por aqueles que não creem na Bíblia. Até mesmo o respeitado astrofísico Stephen Hawking, ele, em um dos seus escritos, ele diz o seguinte: se a taxa de expansão do universo fosse maior ou menor que o previsto, o universo teria entrado em colapso após alguns milhões de anos, ou então o universo teria se tornado essencialmente vazio após alguns milhões de anos. Em nenhum dos casos, ele teria durado o suficiente para a vida se desenvolver. Assim, há que se apelar para o princípio antrópico ou encontrar alguma explicação física de por que o universo é do jeito que é. O universo é do jeito que é porque há um Deus que criou todas as coisas. O apóstolo Paulo também, quando ele tenta compreender a sabedoria de Deus e ver que não é possível, aí ele fez um poema em Romanos capítulo 11, versículo 33 até o 36, que nos diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, todas as coisas são por Deus, de Deus e para Deus, e só ele é digno de receber a glória. Apocalipse capítulo 4, versículo 11, a Bíblia nos diz o seguinte: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, pela vontade e pelo poder de Deus, todas as coisas foram criadas. A ciência ela tenta explicar e comprovar a teoria do evolucionismo de acordo com o seu ponto de vista. Porém, o cristianismo ele crê no criacionismo pela fé, uma vez que foi deixado seu registro pelo próprio Criador. Sem fé, não é possível crer que tudo teve origem em Deus e que tudo nele subsiste eternamente. É preciso crer pela fé. Quando a gente lê lá Hebreus capítulo 11, versículo 3, a Bíblia nos diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, hoje, a gente vai ver a gente viu por que os argumentos evolucionistas não conseguiram até o momento superar os argumentos criacionistas. Porque tudo que existe no céu, na terra e em outras dimensões, elas existem porque foram criadas por uma força maior chamada Deus. Então, a evolução de algo a evolução existe, né, se houver algo pré-existente, né? Então, é necessário que algo pré-existente venha a evoluir. Por isso é que o evolucionismo nada mais é do que um erro de interpretação humana em relação às coisas criadas. Então, se você gostou desse estudo, peço que não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu comentário e não deixe de visitar o site elieserguedes.com.br para que você possa tomar conhecimento do livro A Idade do Homem na Terra.